Olá, eu me chamo Francine Egelski, sou professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. E venho aqui falar para vocês das pesquisas que eu desenvolvo dentro do nosso PPGH. Para começar, eu queria falar de uma das minhas pesquisas sobre a relação entre história e literatura, entre ficção e verdade. Me interesso, sobretudo, por escritores da chamada vanguarda latino-americana dos anos 1940 e 1960. Escritores como Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Gabriel Garcia Marques e Miguel Astúrias. Esses escritores exploraram o que a gente pode chamar de ficção e realidade, ou real e absurdo na literatura. Por isso, os escritos deles são chamados de realismo mágico ou literatura fantástica. Essa pesquisa ela é financiada pelo programa Jovem Cientista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e também faz parte dos trabalhos que eu desenvolvo dentro da rede Iberoconceitos, coordenada pelo professor Javier Fernandes Sebastião. O segundo ponto que eu queria falar é sobre as pesquisas das relações entre estética e experiências históricas. Eu estudo uma artista plástica importante brasileira chamada Lygia Clark. Me interessa, sobretudo, o momento em que a Lygia Clark produziu as suas obras, que no momento do neoconcretismo brasileiro. Então, eu estudo as relações de circulação e produção artísticas entre Brasil, França e América Latina. Então, essa relação de circulação e produção da arte em diversos espaços no tempo. Esse projeto, esse trabalho, faz parte das pesquisas dentro do projeto CAPES Confecub, coordenado pela professora Denise Rollenberg, aqui na UF, e pelo professor Olivier Compagnon, da França, Sorbonne. Um terceiro aspecto das minhas pesquisas tem a ver com o grupo do CNPq que eu coordeno junto com o professor Maurício de Carvalho Ramos. Esse grupo se chama Epistaster. É um grupo que estuda a história e epistemologia comparada das ciências humanas. Desse grupo fazem parte vários pesquisadores do Brasil todo e de diversas áreas. Estudar as relações entre epistemologia e história das ciências vem desde a minha tese de doutorado, que foi justamente sobre o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Na minha tese eu estudei o pensamento do Lévi-Strauss e as suas relações com a história e os historiadores. Então me interessa essa tensão entre história e antropologia, pelo menos desde meados do século XX até a contemporaneidade. No meu pós-doutorado, eu estudei com o professor François Hartog, estudei justamente como ele propõe, a partir de uma relação teórica entre história e antropologia, a noção regimes de historicidade. Além do grupo Epistaster, eu queria falar também sobre a minha pesquisa acerca da história do tempo presente. Essa pesquisa eu desenvolvo junto com a professora Angélica Miller, também aqui do PPGH da UF. Nós estudamos a história do tempo presente brasileiro, que na nossa proposta vai do processo de redemocratização, ou seja, 1985 até o impeachment perpetrado contra Dilma em 2016. Então, nós estudamos esse processo político tumultuado do Brasil, não só do ponto de vista político, mas também me interessa questões teóricas, como o fato de que os historiadores que fazem a história do tempo presente são historiadores que são, ao mesmo tempo, testemunha da história que eles narram e interpretam. Então,
isso dá muitas questões acerca da escrita da história que me interessa, e essas questões também são de cunho teórico. Por fim, queria falar do meu trabalho dentro do laboratório Escritas da História, Historiografias do Sul. Eu animo dentro desse laboratório um grupo de alunos que vem também desde a graduação da UF e que nas nossas reuniões nós lemos e discutimos livros clássicos que ajudam na formação desses alunos. Entre os livros que nós já lemos e discutimos estão Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido, Querer em História, do François Hartog, As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault, e, por último, nesse período da pandemia, nós lemos também o livro do Koselleck, Crítica e Crise, isso já no modo online. Então, os meus orientandos, tanto de mestrado quanto de doutorado, eles desenvolvem suas pesquisas nesse amplo campo da teoria e da epistemologia da história e de seus vários desdobramentos, como história intelectual, história política e a própria teoria da história. Então eu agradeço que me seguiu até aqui e espero vê-los em breve.